Shalom, shalom. Vamos lá, terceiro dia, né? E hoje a gente falou no primeiro dia sobre a fonte, né? Como que eu descubro o meu propósito. Ontem nós falamos um pouquinho sobre ser criado, né, por Deus. Eu não sou fruto de nenhuma outra coisa que não seja do Senhor. E hoje a gente vai falar um pouquinho. No primeiro dia, irmãos, a gente falou sobre os pais, né, que dão direção. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, no sentido de quem está dirigindo a minha vida, sabe? Por que que eu faço o que eu faço e por que que eu quero fazer o que eu quero fazer? Né? Então, na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre as motivações do nosso coração. Queridos, em Eclesiastes, né, eu não sei você, mas tipo assim, se falar Malaquias, a gente pensa o quê? Dízimo, né? Falar Provérbios, a gente pensa o quê? Sabedoria. Salmos, cânticos e Eclesiastes, a gente vai pensar no quê? No tempo e vaidade, não é assim? Parece que tem alguns. Por mais que fale mais coisas do que isso, a gente acaba focando, né? Que vai falar sobre isso. E eu quero ler com vocês Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. Que diz assim: Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Mas também isso é vaidade e é correr atrás do vento. Irmãos, quantos de nós estão correndo atrás do vento? O que é correr atrás do vento? É correr atrás daquilo que não tem como pegar, irmãos. Sabe? É, é, é correr atrás daquilo que não dá resultado, daquilo que não tem peso para a eternidade, daquilo que não muda nada aqui nessa terra. Quando nós falamos de propósito, o propósito, irmão, sempre, sempre, sempre vai estar ligado. Ele vem do Senhor e está ligado a servir pessoas. Então, é o primeiro ponto que você precisa entender do propósito. Eu preciso servir pessoas. Porque a gente vê uma geração que não gosta de gente, né? Daí não tem como, né, irmãos, ter propósito. Vamos lá, você é gari. Você resolve o problema do lixo. Você é juiz. Você resolve o problema da injustiça. Você é professor. Você resolve o problema da falta de conhecimento, de saber ler, de saber escrever. Você é médico. Você resolve o problema da doença. O nosso foco é esse. Você é pastor. Você resolve o problema espiritual das ovelhas. Você é profeta. Você resolve o problema de alinhamento das pessoas acerca do Senhor. Então, não tem como, né? O nosso propósito está ligado a pessoas. Mas o que te motiva? Eu fiz a pregação de trás para frente, né, irmãos? Eu já coloquei o foco dela. Mas o que te motiva a fazer isso, irmãos? Aqui, né, em Eclesiastes está dizendo assim: então eu vi que todo trabalho e toda destreza, né, toda habilidade para fazer obras provém da inveja. E daí aqui está um problema de quando nós não olhamos para o Senhor para ter o nosso propósito. Vamos lá, irmãos. Nossa, eu tô aqui falando sem fone. Só um pouquinho. Voltei, o vídeo vai ficar com corte. Eu achei que não estava saindo som, daí eu fui ver se estava saindo som ou não. Então, assim, irmãos, se eu não entender, né, que eu vim do Senhor, que o Senhor me fez, e que eu me encontro no Senhor, eu vou começar a olhar outras pessoas. E eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não deve olhar, que a gente não deve ver, porque o próprio Paulo diz assim, né? Ser exemplo para os fiéis. Então, se eu sou exemplo, é porque tem pessoas que vão se espelhar em mim, ok? Mas se eu simplesmente olhar para as pessoas, por exemplo,
Se eu for olhar para o que se chama de profeta hoje, eu vou olhar para mim e falar assim, eu não sou profeta. Por quê? Porque eu não estou trazendo revelação, não estou aqui orando em línguas, falando me pede oração que eu vou responder. Não estou fazendo nada disso. Mas eu entendi, irmãos, a essência de um profeta e eu entendi que eu tenho que caminhar como Deus me chamou. Quando eu entendo isso, eu não permito que as pressões externas me conduzam para que eu seja aquilo que eu tenho que ser. E daí, quando a gente fala sobre as pressões externas, né, aquilo que veio de fora e entrou em mim, eu vou ver que muitas pessoas, pegando essa base desse texto que a gente leu, muitos, por exemplo, vão ser movidos pela culpa. Por quê? Porque vai aprendendo, né, que tem que servir. Então, se eu não servir, eu entro na culpa. Então, eu me movo, eu executo, eu exerço algo para não me sentir culpado. E é verdade, queridos, todos nós temos que fazer algo, não existe nenhuma célula do corpo que não tenha utilidade, muito pelo contrário, vamos lá, corpo humano. Células da pele, elas começam a morrer, elas não estão exercendo mais a sua função, o que o corpo faz? Expulsa, começa a descamar. Tudo aquilo no corpo que não funciona é expulso. Não fica ligado no corpo. Então, sim, eu tenho que funcionar. E eu não estou falando de funcionar no culto, amém, irmãos? Porque funcionar no culto é muito fácil. Estou falando de funcionar no reino, de cumprir um propósito. Então, daí eu sou ensinado, então daí eu entro na culpa. E daí eu não sirvo o Senhor por um propósito, porque eu me encontrei nele. O agente que me faz servir ao Senhor é o agente da culpa. Esse agente pode ser o agente da competição. Eu não vou ficar atrás. Olha como que fulano. Eu não vou ficar para trás. Pode ser o agente da raiva. Eu vou fazer. Queridos, eu já fiz isso, tá? Não tô nem falando do contexto cristão, não, porque eu não lembro se eu já fiz isso no contexto cristão. Se eu lembrar, se eu fiz, me faz lembrar para me arrepender. Mas eu já fiz muitas vezes no passado coisas assim, eu vou fazer para mostrar que eu faço. Muitas vezes. Entendeu? Então, movido pela raiva, e tem pessoas que fazem isso dentro do ministério. Eu não sei se eu fiz dentro do ministério, mas se eu fiz, eu sei que o Senhor vai trazer para eu me arrepender. Mas tem pessoas que usam isso, é o agente que leva, é o combustível que faz essas pessoas agirem dentro do seu propósito. Tem outros que vão fazer pela renda financeira. A gente falou sobre isso, acho que foi, não sei que dia que foi, não sei se foi ontem. Tá, mas a gente falou sobre isso agora, né? Eu vou procurar uma profissão porque essa profissão me dá dinheiro. Então é o materialismo. Eu não tô nem aí com propósito. Eu quero dinheiro. Mas querer dinheiro é errado? Não, queridos. É lógico que não. A gente não tem como viver nessa terra sem dinheiro. Mas buscar somente o dinheiro é errado, é servir a mamon. Todo trabalhador é digno do seu salário. Todo. Tudo que eu faço tem uma paga. Ponto. Os valores é o Senhor quem define, quem determina, mas tem uma paga. Seja um propósito, eu tenho o propósito de ser médico, eu vou ter a paga do médico. Agora, existe uma diferença. Se eu atuar dentro de um propósito, eu posso ser o médico mais bem pago. Como assim? Tem uma classificação, não, queridos, porque daí é o Senhor. Presta atenção, quando eu estou no propósito, a minha fonte de recursos é o Senhor. Então, o que libera sobre minha vida é o Senhor. Então, daí não importa muito o que os outros estão ganhando, não importa. O meu patrão não é o dono do hospital. Entende?
Mas tem pessoas que vão se mover, inclusive dentro do pastoreio, irmãos. Tem pessoas que vão se mover, né? Porque vem nisso a fonte de renda. E daí nisso entra até os falsos, né? Os falsos pastores, os falsos apóstolos, os falsos profetas, que atuam propositalmente para tirar o dinheiro do povo. Eu posso ser movido por um trauma, ou eu posso ser paralisado por um trauma. Ter o trauma como um freio. Né? Então, por exemplo, alguém falou algo de mim, ou alguém me fez algo, e agora eu vou me mover acerca disso. Né? Daí une o trauma e a raiva, e vai fazer com que eu me mova dentro desse ministério por causa disso. E daí aqui nesse texto a gente vê que está dizendo que tudo isso é vaidade. Eu posso ser movido por necessidade de aprovação. Então eu tenho uma alma débil, eu tenho uma alma enfraquecida, eu não me encontrei em Deus, então eu preciso ser afagado pelo homem, e daí eu tenho a necessidade de aprovação, então eu preciso fazer. E daí eu quero fazer muito bem feito. É engraçado que quem tem necessidade de aprovação, ele quer fazer melhor que os outros. Por quê? Porque ele quer o afago. Ele tem necessidade de ser aprovado. Ele não entende que ele é. Ele tem que fazer para achar que é. Então ele tem essa necessidade. Então o combustível que move ele fazer o que ele faz é a necessidade de aprovação. Queridos, e tem, assim, muitos fatores que vão me levar a isso. E daí a gente leu aqui, né, que a inveja, que os homens querem fazer as obras movidos pela inveja. E daí eu quero te perguntar, o que está te levando a ter o desejo de se mover? O que te leva a isso? Queridos, a nossa alma ela é muito melindrosa. Muito melindrosa, muito melindrosa. Sabe? Por exemplo, colocando a questão dentro de ministérios. Quantos não querem chegar a uma unção, seja ela pastoral, independente do que seja, porque o meio em que sempre viveu, os que estão ao seu redor já são e ele ainda não é. Então esse é o motivo que quer, não é o ministério. Não entende, queridos, eu bato muito em algumas teclas, né? E essa é uma das que eu sempre vou estar batendo. A grandeza do ser humano não está no título que ele carrega. Está se ele está servindo a Deus ou não, fazendo dentro de um chamamento. O lugar que Deus te chamou para ser é o maior lugar que você pode estar. É o maior lugar de autoridade que você vai ter. Então, se Deus, eu vou pegar a questão igreja, tá? Se Deus te chamou para ser irmã da cozinha, que a maioria fica totalmente ofendida, os irmãos só lembram de mim quando tem que cozinhar. Queridos, outro corte no vídeo, né? Esse vídeo vai ficar todo cortado. Mas é natural os irmãos só lembrarem da gente quando a gente vai cozinhar, daqueles que cozinham. Por quê, irmãos? Porque não cozinha todo dia. Mas daí a irmã se sente ofendida, por quê? Eu tenho palavra também, eu também tenho unção. Na hora de pregar, na hora de interceder, ninguém me chama. Irmãos, o nosso lugar de autoridade é no lugar que o Senhor nos chamou para fazer. E isso não pode ser nem para superioridade, porque eu sou profeta e você é o zelador. E nem para inferioridade, eu sou a cozinheira e você é o pastor. É óbvio que existe a hierarquia, eu não estou falando disso agora, estou falando de propósito. Eu preciso entender o meu lugar, que é deste lugar que o Senhor vai trazer cura, libertação, restauração, transformação, salvação, é deste lugar. Então, irmãos, assim, eu posso ser movido, né? A gente falou sobre várias coisas aqui. Eu posso ser movido por vários fatores externos, pela competição, pela inveja, pela amargura, a gente nem falou sobre isso.
eu posso ser movido pelo trauma, eu posso ser movido pelo medo, né? Eu tenho medo de fazer, de não fazer, né? Eu posso ser movido por N coisas, mas nenhuma dessas coisas vai glorificar a Deus. Nenhuma dessas coisas vai me trazer plenitude. Entende? Eu vou continuar perdido. Como ovelha que não tem pastor. Eu preciso ser conduzido, irmãos, a este lugar. Né? O que está me movendo? O que está te movendo dentro dessa caminhada, irmãos? O que está te movendo a essa techuvá? Nós precisamos alinhar as nossas motivações. Sabe? Não basta, irmãos, eu estou fazendo certo. Porque esses dias, um tempinho atrás, agora um mês e pouquinho atrás, eu estava conversando com uma pessoa que é desviada. Ele já havia participado da nossa célula e tal, na época, né, que a gente tinha célula. Tá desviado agora, eu estava conversando, é um irmão. E ele com uma vida assim bem destruída, sabe? E eu falei, fulano, será que o Senhor não está permitindo tudo isso para te trazer de volta? E ele começou a chorar, a gente estava conversando pelo WhatsApp. Ele mandou um áudio chorando e falando assim, mas eu não consigo entender. Eu não estou fazendo nada. Eu não tô... Ele usou essa expressão, tá, irmãos? Perdão falar, mas ele disse, eu não tô na putaria, eu não tô na safadeza, eu não tô bebendo. O que Deus quer de mim? Eu falei, então, aí tá o problema. Deus não quer nada de você. Deus quer você. Porque eu posso estar em casa. Agora eu vou colocar para vocês aqui, eu posso estar na igreja. E eu posso estar fazendo 1000 coisas e não ser do Senhor. Entende, irmãos? É mais do que fazer, é ser. Porque quando eu encontro o propósito, eu não sou, eu não estou exercendo a função de profeta, eu sou o profeta. Eu não estou exercendo determinada coisa, não é na força do meu braço, eu sou, é a minha natureza, é a minha essência. E quando eu me movo por sentimentos contrários, né, como a gente viu aqui, voltando, né, então vi todo o trabalho, toda a destreza em obras obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Então, quando eu estou correndo atrás dessas coisas, com a motivação do trauma, com a motivação da competição, com a motivação do medo, com a motivação da insegurança, com a motivação da superioridade ou da inferioridade, com as motivações erradas, eu estou cumprindo um papel. Eu não sou, irmãos. Eu não sou, e na verdade, o projeto de Deus é que nós sejamos enxertados. Eu recebo da seiva. Eu não sou um ramo que está plantado no mesmo vaso, ou que está plantado do lado da oliveira verdadeira, da videira verdadeira. Eu não estou plantado do lado. Eu sou um com ele. Entende? Eu sou um. Eu recebo da mesma coisa e eu libero os mesmos frutos. Eu sou um. Então, eu preciso alinhar isso na minha vida. Eu preciso alinhar isso na minha caminhada. Eu preciso olhar as minhas motivações. E qual, então, é a motivação correta? A motivação correta é entender o coração do Pai, que governa a terra através do homem. A motivação do Pai é que nenhuma alma se perca. Então eu vou servir as pessoas. E tem gente chata, irmãos. Tem gente que é difícil de ser servida. É difícil, irmãos. Esses dias a gente estava fazendo vatapá na igreja e uma pessoa com dificuldade, sabe? Tanto dificuldade emocional, como espiritual, como financeira. E eu estava conversando com essa pessoa e eu falei assim, me passa o endereço que eu vou te mandar um vatapá. Irmãos, eu pedi 5 vezes o endereço. E a pessoa mudava de assunto e não me passou o endereço, eu encerrei a conversa. Tem pessoas que é difícil ser vida, irmãos. Sabe? É difícil pra gente cuidar, é difícil. Mas faz parte do propósito. O propósito de Deus é que nenhuma alma se perca. O propósito de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então eu vou pregar a verdade. É difícil, irmãos.
Tem momentos que é difícil. Mas eu estou focado no propósito com o Senhor. Vocês não sabem essa questão dos vídeos, acontece cada coisa, irmão, vocês não têm ideia. Não é tão simples como parece. Acontece coisa que, olha, tem coisa que eu compartilho, tem coisa que eu falo não vale nem a pena. Meu Deus do céu. Mas eu não estou fazendo pela minha vaidade, até mesmo pela minha vaidade eu estaria fazendo outra coisa. Mas eu quero que tudo aquilo que eu faço tenha peso de glória, irmãos. Aquilo que você vai fazer tem que ter peso de glória, tem que ter peso de eternidade. E o que tem peso de eternidade, irmãos? Vidas. A Bíblia diz que tudo vai passar pelo fogo, né? Para ver que tipo de obra a gente está construindo. E vida tem peso de eternidade. A verdade tem peso de eternidade. O amor tem peso de eternidade. Então essas coisas têm que me motivar, essas coisas têm que me mover. Então hoje, irmãos, a nossa entrega, a nossa oração é: Senhor, qual a motivação que está no meu coração? Por que eu estou fazendo algo ou por que eu não estou fazendo algo? Qual a motivação? Será que eu não estou fazendo porque eu estou ferido, traumatizada? Eu não quero. Estou depressivo. Irmãos, para tudo tem remédio. Mas eu preciso me alinhar com o coração do Pai. Por quê, irmãos? Porque daí nada me para. Daí não é a obstinação do meu coração, não é a teimosia do meu coração, não é isso que vai me mover. O que vai me mover é o propósito. Eu fui chamado para isso. Então, assim, irmãos, vamos lá. Tem dias, falando eu agora, Andréia, tá? A pessoa Andréia. Tem dias que eu tô cansada, irmãos. Tem dias que são guerras, que o trem tá pesado, tá puxado. E daí eu não penso em desistir mais. Já pensei muitas vezes no passado, antes de estar alinhado ao propósito. Hoje eu não penso mais. Hoje eu falo assim, eu preciso descansar. Tô cansada. E eu não tenho culpa, irmãos. Eu não tenho culpa hoje. Eu não tenho culpa de falar assim, não, hoje eu tô descansando. Não vou atender. A não ser que esteja morrendo, né? Mas se a coisa tá para esperar para amanhã, eu vou atender amanhã, tô descansando. Eu não ando mais nessa culpa, porque eu ando hoje na força do Senhor. Mas isso não quer dizer, irmãos, que eu ainda não enfrente lutas. Mas as lutas não são mais de desistência. Entende? Porque eu tenho um propósito, eu não consigo mais viver sem isso, irmãos. Eu não consigo mais viver. Se eu passar dias sem fazer nada, parece que minha vida se tornou uma inutilidade. Eu não consigo mais. E não é mais por vaidade, não é. É por identidade, é por ser um com o Senhor. Então hoje é dia de alinharmos, sabe? De olhar, Senhor, qual a minha motivação? De eu estar fazendo ou de eu não estar fazendo? Sabe? De meditar, Senhor, será que é por inveja? Será que eu estou correndo atrás do vento? Será que é vaidade? Senhor, me revela. Revela o que está por trás do meu desejo, das minhas ambições. Será que eu não estou querendo isso aqui por causa do dinheiro? Está por trás disso tudo, Senhor. Eu quero ter uma vida alinhada com o Senhor. Eu quero viver o teu propósito. Que o Senhor te abençoe abundantemente, profundamente. Que você tenha um dia de reflexão, de oração, de arrependimento, de busca, porque nós estamos fazendo uma techuvá, alinhando a nossa vida ao propósito eterno. Que o Senhor te abençoe, te guarde, prospere e faça você avançar. E a gente volta amanhã para continuar, amém? Shalom, queridos.